E aí, turma boa, beleza? Vamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou o professor Fernando Silva e sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula. Hoje com Ciências, sétimo ano, do projeto Professores e Alunos Conectados. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, sétimo ano, vamos falar um pouco sobre calor, dividido em duas partes, certo? Nosso conteúdo hoje está dividido em duas partes. Então vamos aqui para a parte 1. Calor é a energia que é transmitida de um corpo para outro, existe uma diferença de temperatura. Então vai do mais quente para o mais frio. Sempre a transferência vai do corpo mais quente para o mais frio, tá certo? Daí existir uma diferença de temperatura. Calor também é chamado de energia térmica. O conteúdo aí visto por muito tempo aí no nono ano, mas será dividido aí entre todos os anos. Então por isso a gente está falando um pouquinho logo agora. Então calor também é conhecido como energia térmica. Existem fontes naturais que vêm da natureza e artificiais que são produzidas pelo homem. Então fontes de calor existem naturais e artificiais. Fontes naturais de calor, nós temos o Sol, o raio, corpo humano, o centro da Terra, entre outros. Artificiais, fontes de calor. Nós temos o forno, né, o secador de cabelo, ferro elétrico, a lâmpada acesa, ela transmite calor, transformando energia elétrica em luminosa e energia térmica em calor, ok? Dentre outros. Com a ação do calor, um corpo pode variar de temperatura. Ele pode estar a uma temperatura e com a ação do calor ele passa para outra, mudando de estado físico e também até a dilatar, ou seja, ele passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Isso dependendo da fonte de calor, ok? Se dilatar, muitos metais têm essa propriedade também. No calor, quanto mais eu aumentar a temperatura, acontece dele se expandir, aumentar um pouco o seu volume, dilatar, ok? Ao receber calor, o corpo esquenta, aumentando de temperatura. Quando ele perde calor, ele esfria, diminuindo a temperatura. Então, o quente e frio, nós estamos falando de calor, certo? Mas o aumento, né, nós chamamos de esquentar, e a perda nós chamamos de esfriar. O instrumento utilizado para medir a temperatura é o termômetro. Então, na nossa primeira parte, vimos um pouco sobre o que é calor, qual é o outro nome por qual ele é conhecido, energia térmica, e vimos fontes naturais e artificiais de calor, ok? E fechamos aqui com o instrumento utilizado para medir temperatura, que é o termômetro. Na atividade parte 1, temos, de acordo com o texto, o que é calor? Não se dá a sua explicação. 2, de que outra maneira podemos chamar o calor? Na 3, cite algumas fontes naturais de calor. E 4, cite algumas fontes artificiais de calor. Você pode utilizar o que a gente viu aqui na aula de hoje ou pode apresentar as suas formas, né, suas fontes que não foram citadas aqui. Quinta, o que o calor causa nos corpos. E sexta, qual a função do termômetro, ok? Então essa foi a nossa primeira parte. Vamos aqui para a segunda parte. Ao colocar um pouco de água fervendo em um recipiente de vidro, a avó de Arthur levou um grande susto, pois o recipiente quebrou. Você sabe por que isso aconteceu? Vamos compreender um pouco sobre temperatura e calor para respondermos essas indagações. Temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, a parte da ciência que estuda
temperatura e calor, certo? Esses fenômenos associados ao calor, como a temperatura, a propagação de calor, entre outros. Mas cuidado para não utilizar esses dois conceitos como sinônimos, pois são aspectos distintos. Calor e temperatura, ok? São aspectos distintos. A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Então, é uma grandeza física que vai medir algo. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. O dispositivo utilizado para medir essa grandeza é o termômetro. O calor, que também pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito, ou seja, aquela energia que está se movimentando, como eu falei anteriormente, indo sempre do mais quente para o mais frio. Então, o calor está sempre se movimentando, que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura. Essa transferência ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até que atinja um equilíbrio térmico, ou seja, o mais quente vai transferir para o mais frio, até os dois ficarem a mesma temperatura. Então essa aí foi a nossa parte 2. Vamos aqui para a continuação da nossa atividade, de acordo com o texto da parte 2. 7. A temperatura dos corpos que tocamos determina as nossas sensações de quente e frio. Um corpo parece quente ou frio conforme a sua temperatura seja maior ou menor que a temperatura do nosso corpo. Dessa forma, podemos concluir que a temperatura é uma grandeza física que mede o quê? 8. O calor é definido como uma energia térmica que se transfere, ou seja, passa de um corpo para outro. Tal fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Veja aí qual deles está correto. E na nossa questão 9, a medida de temperatura só é feita quando se alcança o equilíbrio térmico. É por isso que devemos esperar em torno de 5 minutos para aferirmos corretamente, ou seja, para a gente medir corretamente a temperatura do corpo humano. Por exemplo, o instrumento utilizado para medir a temperatura é, e aí você coloca e assinala. Então essa foi a nossa atividade. Atividade parte 1, atividade parte 2, conteúdos parte 1 e 2. Esse foi o conteúdo de Ciências, 7º ano. Vamos chegando aqui ao final da nossa aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Deixe o seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que a gente for postar aqui para vocês. Nossa videoaula vai chegando aqui ao fim e até a próxima aula.